você vença todos os seus obstáculos. Não há impossível para quem pratica esse trabalho. Você criar mais energia, restaurar o seu ânimo, a sua vontade de viver. Você foi construído de uma forma gloriosa, fantástica. Hoje temos muita coisa bacana para falar, muita coisa de entusiasmar a gente, muita coisa sobre você. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Sejam todos muito bem-vindos ao Programa 21. Um programa que foi feito para você se animar, tomar aquela dose de energia poderosa e lá vai já o primeiro zap de energia, uma energia que vem do coração, uma energia que vem diretamente da energia vital que você tem aí dentro, que eu tenho aqui dentro e que no mundo quântico nós somos um só. Então vai lá, já desde já começando a sua energia com muita alegria, com muita disposição, porque hoje nós temos coisas maravilhosas para falar, principalmente sobre os seus talentos, sobre as suas potencialidades e os seus limites. Nós vamos ver como que isso acontece. Sejam todos bem-vindos então a esse programa que vai te trazer o quê? O quê? Ânimo, energia e muito entusiasmo. E geralmente quem está aqui acompanhando o nosso programa 21 são pessoas que estão com projetos, são pessoas que estão batalhando, são pessoas que querem algo na vida, que estão assim, buscando alguma coisa diferente e com certeza vão encontrar a partir de cada quinta-feira. A gente vai dando os toques. Para aqueles que ainda não me conhecem, né, meu nome é Mr. Jones e eu trabalho com inteligência emocional e espiritualidade sadia todo dia. Esse é meu lema. Inteligência emocional, espiritualidade sadia, todo dia. Todos os dias é dia de você entender como que essas questões psicológicas e emocionais podem te elevar o astral, podem te levantar, podem te entusiasmar e podem te dar muita energia. E acima de tudo isso, aquela espiritualidade sadia que só te dinamiza para frente, para cima, para abrir a mente e o coração para coisas novas todos os dias. E hoje eu quero começar contando para vocês uma história de um grande artista. O artista era fenomenal. Ele vivia numa grande cidade e num bairro dessa cidade. E havia algo muito interessante nessa cidade, que era uma grande montanha, que quando alguém queria ver toda essa cidade, bastava subir a montanha. E lá do alto da montanha, as pessoas viam toda a cidade. Mas quando você está numa montanha, você vê toda a cidade. Mas quando você está lá embaixo, você geralmente convive com o bairro, com aquela sua rua, com a sua praça, mais ou menos assim, não é mesmo? Então esse artista, ele era fenomenal, ele fazia de tudo, gente. Ele era artífice, ele era pintor, ele era cantor, ele fazia de tudo, ele pintava, ele desenhava, ele costurava, o cara era fantástico. E ele estava muito insatisfeito, ele falou assim, gente, eu vou subir naquela montanha e vou fazer a minha grande obra de arte e vou mostrar para essa cidade. E resolveu, pegou todas as suas ferramentas, pegou um quadro em branco, pegou seus pincéis, seus negócios de pintura, pegou seu negócio de talhar madeira, talhar pedras, e pegou marreta, pegou talhadeira, e foi pegando tudo que ele sabia para costurar, tudo que ele sabia que ele poderia utilizar na arte dele, ele foi e colocou naquela maleta e foi colocando nas costas e começou a subir a montanha. A montanha era imensa, gente, imensa. E ele começou a subir e começou a subir e a montanha era muito grande. E o tempo começou a se fechar. E ele ficou preocupado, e agora vai chover? E de repente trovoadas e ele subindo, querendo chegar lá em cima mais rápido para começar a sua arte. E começou a chover torrencialmente. A primeira coisa que ele percebeu foi o quadro dele, que era de pano, se estragou.
a água molhou, aquela pintura já não dava mais. As tintas começaram a também, ele falou assim, para que eu vou levar tinta com esse peso todo se meu quadro não vai ser pintado, se eu não vou poder pintar o quadro. Então ele dispensou um pouco do peso daquelas tintas, aquela coisa toda, e foi levando, foi levando. Só que a chuva, gente, estava terrível, foi imensa, foi tão grande, e a montanha tinha lugares muito íngremes, lugares que ele tinha que escalar. E de repente, numa dessas escalas, ele acabou derrubando uma das suas ferramentas e ele só viu descendo a sua caixa de costura. Ele falou, puxa vida, mais uma ferramenta que foi embora. E ele continuou subindo e foi ficando cansada. A terra escorregadia, ele agarra aqui, agarra ali. E aí ele começou a pensar, gente, o que eu vou fazer lá em cima com tanta ferramenta? Eu já sei, eu vou pegar só a minha talhadeira e vou pegar a minha marreta e vou levar lá. Lá eu faço uma escultura. Lá tá cheio de pedra, eu faço uma escultura. E ele jogou tudo o resto fora e aproveitou a talhadeira nas madeiras, na montanha, e segurava e escorava para subir. E foi fazendo isso. Teve uma hora que ele bateu e escapuliu a sua ferramenta principal de bater, que era o martelo. Então sobrou só aquela talhadeira. E ele foi batendo, cavando e usando ela para segurar, e foi subindo. E quando ele estava quase lá, morto de cansado, ele sentou assim na beiradinha, quase escorregando, colocou a mão assim e deixou a ferramenta dele escorregar, e a ferramenta dele foi embora. A chuva caía torrencialmente. Ele subiu cuidadosamente, ficou num lugar seguro naquela montanha. Mas aí ele olhou para os lados. As mãos estavam vazias. Todas as suas ferramentas, tudo o que ele tinha preparado para utilizar para a sua grande arte que ele queria mostrar para toda a cidade, tinham se perdido pelo caminho. Ele estava sem nenhuma ferramenta. Ele começou a chorar e começou a pensar, o que eu posso fazer agora? Começou a olhar ao redor. É muito importante isso. Na história da vida da gente, precisamos observar ao redor. Muitas das vezes, não é muito importante você olhar seus talentos, mas olhar ao seu redor o que você tem para utilizar. Ele olhou, tinha uma grande pedra, ele falou, eu não posso. Aí ele viu uma grande paisagem, não posso pintar. O que eu vou fazer agora? Foi quando ele viu que a chuva estava passando e tinha ficado uma poça de lama. Ele foi lavar as mãos e percebeu que aquela lama era diferente. Aquela lama tinha uma argila azulada, toda especial. Eu falei assim, quem sabe eu faço um rosto? E ele foi tirando argila. E quanto mais ele cavava, mais argila saía. E quando ele tirava a argila, ela ainda estava um pouco suja de terra. Mas aí ele colocava, os últimos pingos da chuva foram ajudando a ver que a cor daquela argila era um azulado clarinho, branco, e ele pôde pegar um grande, imenso pedaço de argila e ele começou a esculpir. Qual era o talento que ele tinha? Ele tinha o talento de criar. E ali estava uma matéria-prima e ali estavam as mãos dele prontas para fazer a grande obra. E quando ele terminou, era uma escultura maravilhosa de um pássaro, de um sol, e tinha uma característica tão diferente que ele falou assim, agora as pessoas vão ver. E ele colocou no lugar mais alto daquela montanha. Essa é uma história sobre talento. Essa é uma história sobre potencialidades e sobre limites. Como vocês viram, durante toda a trajetória do artista, os limites foram aparecendo. Não tinha jeito, né? De repente, ele fica só com as mãos e o que ele sabia. E a argila que ele viu naquele momento era o que estava ali. Era o que estava ali presente na vida dele. E aí é hora de eu te perguntar, e você? Quais são os seus talentos que na sua jornada você foi guardando internamente? Tudo bem que muitas das suas ferramentas podem ter ido pelo caminho. Tudo bem,
mas existem as habilidades, os potenciais que estão dentro de você. Potenciais que, na medida em que você foi vivendo, foram sendo aperfeiçoados. Pode ser que suas técnicas, suas ferramentas tenham ido, mas uma coisa é certa, as habilidades estão aí. Quais são as habilidades? E aí agora é hora de você olhar ao seu redor e ver o que pode ser feito dentro da sua situação, aonde você se encontra, aonde você está, na cidade onde você está, e observar o que acontece para ver o que você pode fazer. Agora, uma coisa é certa, você tem potencial. Assim como esse artista, ele tinha as suas capacidades e você tem as suas capacidades. Já parou para pensar agora nas suas capacidades? Quantas coisas você é capaz de fazer? E agora nós vamos desenvolver essa ideia. Porque a primeira coisa, lembram das nossas primeiras lives, quando nós estávamos falando de que você é um corpo, um cérebro, se transforma num corpo-mente, o corpo-mente vai trabalhando para absorver o mundo e as experiências, e você se transforma em você, e você vai se arregimentando de habilidades, de ferramentas, de capacidade, desde falar, andar, tudo foi sendo somado à sua personalidade. Você tem várias coisas que você adquiriu no decorrer da sua construção como ser humano, como pessoa. E nem sempre as profissões da atualidade são capazes de ver quais são os seus potenciais e o que você pode fazer e criar com as suas capacidades. Pode acontecer o mesmo que aconteceu com o pintor, com o grande artista da nossa história que nós começamos com ela. Então, a primeira coisa que você precisa saber, você tem um intelecto. Você tem um intelecto. E o seu intelecto é plástico. E eu vou dizer para vocês, eu estava comentando com uma pessoa que ficou um pouco impressionado com a minha capacidade de escrever, de pegar algo, ler e transformar aquilo e criar e contextualizar. Por que a minha mente tem essa capacidade criativa? Eu comecei a ler gibi quando eu tinha 8 anos de idade. Aprendi a ler, fui ler as revistas em quadrinhos. Eu fui ler Tio Patinhas, Moquelia. Eu tinha pencas, eu tinha várias pencas de... Não sei pencas não, gente. A palavra sumiu só porque eu falei que eu sou bom das palavras, as palavras sumiram. Né? Eu tinha uma porção, eu tinha muitas revistas ali para ler. Eu lia, relia. E depois eu comecei a ler livros. Quando eu tinha 12 anos, eu li meu primeiro livro, um dos maiores livros que eu li, de 794 páginas, falando sobre sociedade, sobre sociologia. Era uma história de coelhos, eu nunca esqueci essa história. E depois disso, eu nunca parei de ler. Continuei lendo, desenvolvendo o meu intelecto. Você tem o seu intelecto. Quanto mais você utiliza, mais você tem. Talvez você fale assim, mas eu não gosto de ler. Comece a ler pequenos livretos. Comece a ler os PDF. Comece a ler os e-books gratuitos que as pessoas estão aí soltando a rodo, porque tem muito conteúdo aí na internet, tem muita gente bacana, com muita inteligência, trazendo conteúdos riquíssimos. Você lê, geralmente o e-book é de 8, 15 páginas, 17 páginas, e depois disso, aquele assunto, aquele tema que te empolgar, que começar a chamar as suas capacidades, você começa então a correr atrás de livros, de pesquisas, e aí começa a aumentar a sua capacidade intelectual. Falar em capacidade intelectual, olha bem como é que o seu cérebro ele é plástico e maravilhoso. Inglês, por exemplo, tem muita gente que fala que não consegue aprender inglês, já tentou 1, 2, 3, mas eu vou dizer para vocês, as pessoas realmente não focaram. Focar em inglês significa saber como é que funciona. Eu já vou até dar uma dica, porque eu já fui professor de inglês há muitos anos, eu vou dar uma dica para você que quer aprender inglês. Inglês é o seguinte, foca nos 2 primeiros anos. Estuda direto, estuda de manhã, de tarde e de noite. Memorize os verbos, os principais verbos, memorize tudo que você puder, fale torto e à direito, fale errado, mas fale nas salas de aula, procure falar inglês, fale errado, não tem problema, tá? Não se preocupe de pronunciar corretamente, ninguém nasce falando corretamente, a gente fala aos poucos e assim acontece com o inglês. 2 anos.
faz uma promessa para você. Eu vou me dedicar 2 anos no aprendizado de uma língua estrangeira. 2 anos eu vou te garantir. Se você se dedicar igual eu dediquei nos meus primeiros 2 anos, depois, gente, o cérebro vai aprender sozinho. Os 2 anos de educação básica do inglês, que é básico 1, básico 2, básico 3, básico 4, são 4 semestres. Depois que você faz os 4 semestres, que são 2 anos, você aprende a falar e ouvir. Você já escuta inglês. E aí, meu querido, é fácil. É fácil porque o seu cérebro vai aprender sozinho. Com o que você já tem, o cérebro absorve o resto sozinho. Essa é a capacidade de aprendizagem. Quanto mais você aprende, mais fácil fica de aprender. Mas o emocional também é muito importante. É no emocional que você adquire certas habilidades emocionais na relação com as pessoas. Já viram aquelas pessoas que durante a infância conviveu com muita gente, teve que se relacionar com muita gente e ela virou uma pessoa que conversa com todo mundo, não tem vergonha de nada, conversa, dialoga, faz as pessoas rirem. É uma capacidade que vem com a prática. Desde a infância. Você não nota, mas você é uma pessoa que consegue ligar, fazer amigos, fazer amizade. Aquelas pessoas que têm dificuldade, você consegue fazer ligação. Você tem uma capacidade de network incrível. Falar em network, meus queridos, não tem coisa mais fantástica do que você conhecer a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Se abra, aprenda. Aprenda a inteligência emocional. Eu tenho curso de inteligência emocional, faz lá. Depois você dá uma olhadinha, procura aí nas minhas redes sociais, você vai encontrar o curso. É fantástico. Se você faz o curso, você acaba aprendendo como lidar com as pessoas. Você vai aprender muita coisa maravilhosa ali nesse curso. Isso aqui foi só uma propagandazinha rapidinha. Então, no seu emocional, o que foi que você aprendeu? Aprendeu o quê? A ser uma pessoa reflexiva, uma pessoa analítica, introspectiva. Isso vai te ajudar muito a focar, né? Então tem muita coisa na mente e nas emoções que são capacidades que você pode utilizar para fazer um grande trabalho. No corpo, quantas coisas você praticou com o seu corpo? Eu vou falar a verdade. Eu aprendi muita coisa, principalmente depois de mais velho, eu aprendi a capinar. Eu sou um bom capinador, eu capino e capino bem. Eu sei quando a pessoa capina mal. Eu fui aprender a capinar depois dos 40. Eu fui aprender inglês depois dos 40. Muitas das minhas habilidades eu fui desenvolvendo depois dos 40. Qual que é a sua idade? Você que está me ouvindo aí. Por favor, começa logo. Vamos desenvolver as habilidades. Começa em pequenos degraus, em pequenos passos e você vai chegar lá. Com certeza. O importante é o ânimo, é o corpo estar bem saudável, porque aí você fica animado, saudável, é o intelecto estar sempre trabalhando, é o emocional, você procurando não ser uma pessoa que fica ofendida à toa, não ser uma pessoa muito vergonhosa, tímida. Tem muitos tratamentos, tem muitos terapeutas fantásticos para trabalhar com a timidez, para você desenvolver a timidez. Se você não quiser fazer terapia porque você tem problemas vai fazer um teatro para tirar a sua timidez, mas vai fazer alguma coisa, levanta a bunda dessa cadeira e vai realizar alguma coisa, porque na medida em que você caminha subindo a montanha, tá lembrado da história? É que você consegue aumentar as suas habilidades e quando você chegar no lugar, não importa o que tem lá, o que tiver, você traça e faz algo maravilhoso e muito bem feito. E fora com as técnicas corporais, as habilidades que você adquire com o corpo, com o treinamento corporal, né? Você também tem a espiritualidade. Tem muita gente que não leva em consideração a espiritualidade sadia. E o que a espiritualidade sadia faz para todas as suas capacidades e as suas potencialidades? A espiritualidade, ela vai te dar profundidade em todos os aspectos. Ela não vai te deixar ser uma pessoa superficial. Porque não tem coisa pior do que trabalhar com alguém que é tecnicamente capacitado, mas emocionalmente é superficial e por ser superficial é espiritualmente superficial. A espiritualidade vai te ajudar a se aprofundar no intelecto e nas emoções. Sem espiritualidade você não consegue se aprofundar, você vai ser sempre superficial. E mais do que nunca, gente, hoje em dia, com a complexidade que existe no mundo virtual e no mundo do trabalho, se você quer
ter uma carreira profissional, se você quer crescer, se você quer adquirir financeiramente muitos bens, você precisa adquirir profundidade. E a espiritualidade é a pura energia quântica. Quando você interioriza, você busca profundidade e alcança sabedoria. Sabedoria é muito mais do que inteligência, é muito mais do que capacidade e habilidades. Sabedoria é tudo que você tem, saber usar na hora certa e com a pessoa certa e no lugar certo. E no tempo certo. Sabedoria só vem pela espiritualidade. Enfim, a energia quântica vai te dinamizar e aumentar a amplitude de todos os seus potenciais. E acima de tudo, gente, vai te dar ânimo, motivo para se aperfeiçoar. Quer uma razão, quer alguma coisa te impulsionando? Basta você tirar alguns minutinhos para se interiorizar, contactar com a energia da vida. Quando você sente a voz da vida, a voz universal falando com você, ela te anima de novo, ela te renova, mesmo quando você está desgastado. Nosso tempo está terminando e eu quero concluir aqui com algo fantástico. Vamos voltar lá na história. Eu vou terminar com a história. Por que o artista subiu a montanha? Você sabe me responder? Ele poderia ter feito a arte dele lá. Por que ele subiu a montanha? Um segredinho maravilhoso que eu quero finalizar com ele. Porque ele queria alcançar muitas pessoas. Todo o seu talento, todos os seus potenciais é para as pessoas. Não são para você. Se você não entregar para as pessoas o que você possui, esse talento vai murchar, vai diminuir. O único jeito de aumentar os seus talentos é você dividindo, doando, dando, vendendo para as pessoas aquilo que você adquiriu ao longo da sua vida, do seu tempo. Na medida em que você pratica as suas habilidades e oferece as suas habilidades aos outros, você adquire dinheiro dos outros, porque as pessoas vão pagar pelo que você tem para oferecer, porque quando é valioso, as pessoas querem pagar. Quando as pessoas percebem que você tem talento, as pessoas pagam. Tem gente que paga para você fazer eles rirem, que são os humoristas, gente. O que as pessoas não pagam? Tem gente que paga para as pessoas cantarem, porque cantam muito bem. As pessoas querem pagar por tudo que você faz de maravilhoso. Às vezes tem gente que paga pela sua companhia, que é agradável. Não importa quais são os seus potenciais, nem os seus limites, as pessoas vão pagar pelo que você tem e pelo que você faz. E olha, gente, já que nós precisamos divulgar para as pessoas, eu queria pedir para vocês, nas próximas lives, comente com as pessoas, chame outras pessoas, para que as pessoas venham aqui, porque cada quinta-feira é um tchan, é um boom, é uma explosão e uma dinamização da sua potencialidade. Toma um pouquinho mais de energia e saiba que suas potencialidades só serão úteis se você puder distribuir ao seu redor com mais e mais pessoas. Acorda, desperta e distribua toda a sua potencialidade e você vai ver dinheiro, profissão cada dia mais chegando. Não se esqueça disso. O grande artista é aquele que faz e faz para todos, para o máximo de pessoas possível. Boa sorte nos seus talentos, continue multiplicando eles, porque a vida está aí e vai honrar tudo que você fizer. Beijo e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.